Boa noite, meus queridos. Mais uma vez estamos na Escola Bíblica para nós estarmos estudando nesta noite um pouco mais sobre a realidade da Igreja de Cristo Jesus sobre a face da terra. Hoje, mais precisamente, vamos iniciar aí uma visão escatológica, eclesiológica do corpo de Cristo, para entendermos aí o sentido comunitário da igreja, né? O ser igreja na sua essência, né? E a visão da resposta que nós temos nas Escrituras Sagradas das demais igrejas que o Novo Testamento vem trazer como exemplo para as nossas vidas. Se olharmos para a igreja, nós temos que adentrar nesse mundo bíblico ao qual Jesus Cristo deu o seu início lá no que consta no Novo Testamento, a partir do momento que ele disse que ele iria edificar, construir uma igreja, conforme nós vimos semana passada, né, sobre ele, né, e essa igreja seria o seu corpo sobre a face da terra, né, e precisamos então entender a razão de nós sermos de fato corpo de Cristo. E para entender que nós somos corpo de Cristo, nós temos que entender o que a igreja é. A igreja é a única instituição que Jesus prometeu edificar, né? É o lugar de reunião onde os verdadeiros adoradores estão presentes para adorar o Pai em espírito e em verdade. É o lugar também, ou a assembleia, mais preciosa sobre a face da terra, né? A igreja para nós é o que? É a expressão terrena de uma realidade celeste, né? Embora nós entendemos e Hebreus vem falar para nós que há uma igreja na terra e há uma igreja perfeita no céu, mas essa igreja aqui na terra ela é uma expressão de uma realidade dessa igreja que também está constituída dos salvos que em Cristo já estão aguardando aquele último dia quando Cristo voltará para buscar o seu povo como um todo, e a sua igreja estará como um todo na sua presença, né? A igreja também é o quê? A igreja também é triunfante, né? Tanto no âmbito universal como também no âmbito local, né? Tanto sobre a face da terra espalhado, ela triunfa, e também ela triunfa, né, onde ela se encontra, né, onde ela está presente na vida dos seus membros, né, constituindo então o corpo de Cristo ali também, na diversidade que existe nesse corpo. Essa igreja ela também é uma esfera de comunhão espiritual, né? A comunhão não é uma comunhão social, né? Há uns que até olham um pouco nessa vertente da igreja como um grupo social sobre a face da terra, mas a igreja ela não é essa comunhão social, por mais que ela está inserida num contexto social, mas ela é uma comunhão espiritual, né? Porque esse é o foco, essa é a realidade presente da igreja instituída por Cristo Jesus. Ela é também quem proclama e quem protege também a verdade divina. A verdade divina ela só pode estar sendo proclamada, né, através então do que? Dessa igreja que vive e que segue as Escrituras Sagradas, porque se a igreja não estiver embasada, se ela não estiver centrada nas Escrituras Sagradas, ela já deixou de ser igreja, ela se tornou uma seita, né, nada mais do que isso. A igreja também é o lugar de edificação ou de crescimento espiritual. Edificação, lembrando que nós somos tijolos, né, nessa igreja, e colocando o tijolo um sobre o outro, a parede vai crescendo. Dessa forma somos nós, né? Nós nos edificamos também, né, mutuamente como igreja de Jesus Cristo num crescimento espiritual, né? Por isso não há como ser membro do corpo de Cristo fora desse contexto de ajuntamento de todos os santos ou de comunhão de todos os santos. Precisamos estar unidos também, né, para a edificação e para o crescimento, tanto individual como de forma coletiva, e em resposta também, né, à disseminação do reino de Deus também sobre a face da terra. A igreja também é o que? É a plataforma de lançamento para a evangelização do mundo, porque nós estamos aqui
para levar as boas novas da salvação para aqueles que ainda necessitam ouvir de Cristo e aqueles a qual Cristo, através da palavra que nós semeamos, né, como igreja, na ação do Espírito Santo, vai chamar os seus para a sua presença. E por último, a igreja é o ambiente em que se desenvolve e amadurece uma liderança espiritual forte, né? Quando falamos em liderança espiritual forte, nós estamos falando de pessoas chamadas por Deus, vocacionadas, direcionadas por Deus. Não é uma liderança meramente antropocêntrica, não é uma liderança meramente humanista, não é uma liderança, né, pessoalista, é uma liderança levantada pela ação do Espírito Santo para ser agente de Deus e desenvolvendo então o que? Um ambiente, tanto dentro quanto fora, né, mostrando ser a igreja de Jesus Cristo, porque quem convoca, quem chama é o próprio Cristo Jesus. Né? Nós como igreja devemos fazer aquilo que Cristo falou, né? Orar para que Deus mande mais, né? Mande mais liderança espiritual forte na sua presença. O que é uma liderança forte? É uma liderança que está sob a disciplina de Jesus Cristo. Quando eu falo disciplina, que é ser disciplinado pela palavra de Deus e viver de acordo com a palavra de Deus, né? Essa é uma liderança forte que não está fora do quesito sola escritura, né? Ela vive de fato uma vertente de ação firmada na palavra de Deus. Ela tem conhecimento da palavra e através desse conhecimento que ela vive dentro de si, ela faz esse ambiente então se desenvolver, amadurecer. Por quê? Porque essa liderança também é o quê? Ela é um agente, né, do Espírito Santo na vida dos membros da igreja. Ela é um instrumento, né, do Espírito Santo para que a igreja como um todo se fortaleça, né? Atinja a maturidade que deve existir na vida da igreja. Aí, quando falamos então dessa igreja, né, nós queremos olhar e entender que há motivos suficientes para nós o quê? Para amar essa igreja. Nós temos motivos muito suficientes para amar a igreja. Então vamos nos aprimorar, né, a partir de agora, né, ao longo desses próximos encontros de sábado que nós estamos tendo, né, entendermos e sabermos crescer como igreja do Senhor Jesus Cristo espalhado sobre a face da terra. Parte 1, iniciando então hoje, o que é a igreja. O texto que nós temos está lá em Mateus, né, que eu gostaria de estar lendo, capítulo 16, que nós já vimos, na verdade, semana passada, sobre esse texto, mas vamos refletir novamente, trazer ele como base para as nossas vidas. Capítulo 16, verso 13 a 18. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto que nós já vimos semana passada, né, para nós entendermos um pouco mais então sobre esse quesito, né, o que é a igreja. Né? O que é a igreja? Dependendo da resposta que nós damos ou não damos, né, nós temos motivos de fazer parte dela ou de estarmos longe da realidade dessa igreja. Né? Olhando para a igreja, então vamos responder alguns tópicos que depois nós vamos explanar melhor, né, sobre o que é a igreja.
O que é a igreja? Passando o texto que nós vimos, a igreja, segundo Jesus Cristo, seu Criador, olhando para o nosso texto que nós acabamos de ver, né, Jesus ele deixou bem claro, a igreja, na sua realidade, é aquela que está edificada nele, né, nele que é a rocha. Jesus diz essa realidade da igreja: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Né, sobre esta pedra, Cristo. A igreja está edificada. E a igreja então também tem um dono, porque a posse está onde? Em Cristo, porque ele falou que a igreja é dele, a minha igreja. Né? Jesus usa então essa palavra, né? A palavra eclesia. Né? E eclesia significa o quê? Chamados para fora ou convocados para fora. Note bem o que quer dizer a palavra eclesia, igreja. Né? Está dizendo o quê? Que é um grupo de pessoas que são chamados para não estarem meramente dentro, reunidos para dentro de si, mas eles têm um chamado para fora, né? Ou eles são convocados para fora. Porque quando Jesus Cristo deixou a grande comissão para os seus discípulos ou para a sua igreja, ele deu uma comissão para ir e fazer discípulo. Né? Para ir e fazer discípulo tem que, de fato, ser chamado, e esse chamado é estar vindo, se preparando, né? E depois de preparado, sair para ser a igreja de Jesus Cristo sobre a face da terra. Por isso que essa palavra eclesia quer dizer justamente isso. A igreja então é o quê? Uma reunião de pessoas que foram chamadas, uma reunião de pessoas que foram convocadas por Jesus Cristo, não foi um, foi todos chamados, todos convocados, um povo que foi escolhido, selecionado por Deus, né, tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. Né? Esse termo eclesia ainda ele tem como pano de fundo dois termos hebraicos nesse sentido que precisamos entender. Né? O primeiro termo hebraico é garral. Garral é chamar para reunir-se em assembleia. Em primeiro lugar, essa igreja é chamado para estar em assembleia, num ajuntamento de pessoas para fazer o quê? Para estar se preparando para estar saindo. Né? Por isso que a segunda palavra hebraica é iad. Iad quer dizer o quê? Encontrar-se. Né? Nós nos encontramos, nós vamos juntos, né, para um encontro determinado, né, dentro de uma esfera limitada, né, num lugar, mas não meramente para estar ali de uma forma social ou de uma forma religiosa, achando que ali é o fim dentro dos meios. Não é. Né? A igreja é chamada em primeiro lugar, então, né, pegando esses dois termos hebraicos, que vai dar o sentido de eclesia, igreja, para se reunir em assembleia num determinado lugar, para ali se compor e ser o quê? Alimentado pela palavra, ser instruído pela palavra, para depois todos saírem para ser igreja, porque o termo eclesia é chamados para fora, convocados para fora. Não é que aquele momento de reunião, de assembleia, de um encontro naquele lugar, né, é o tudo para a vida dessa igreja. Se isso for o tudo, deixou de ser igreja, porque a igreja precisa ser o quê? Aqueles agentes de Deus na face da terra. Por isso que eu gosto e falo sempre, o culto não está presente dentro do templo. Né? O culto é uma resposta que nós damos depois que nós saímos desse templo, né? Depois que nós saímos dessa assembleia, depois que nós saímos desse lugar para sermos igreja. Porque se simplesmente fomos ali para bater o cartão ou para cumprir simplesmente um ritual, nós não cultuamos a Deus, porque o culto não aconteceu de fato. O culto é uma resposta para fora. Aí nós somos igreja de Jesus Cristo. E o sair para fora é quem? Todos os que são chamados por Deus, todos que compõem esse corpo. Então não é apenas para uma parcela, mas é para o todo. Né? Assim nós entendemos evangelização, que é muito mal interpretada na esfera da igreja constituída sobre a face da terra, achando que evangelização depende de alguns profissionais na área.
depende sim de profissionais, todos aqueles que foram chamados em Jesus Cristo para ser igreja, porque Ele fez o quê? Ele os preparou, Ele deu o suporte através da palavra de Deus, quando eles entraram para dentro do templo em assembleia, quando eles ouviram a palavra de Deus, quando eles entraram para dentro do templo em assembleia para aprender a palavra de Deus, e quando eles saíram para ser igreja. Senão, nós não entendemos o contexto de igreja ainda. Nós somos meramente formais religiosos. Isso não é ser igreja. O nosso texto aqui traz para nós essa questão, né, bem detalhada então. Vamos lá. Qual é o detalhe que nós vamos ter nesse texto? Primeiro, a igreja é de origem divina. Jesus é quem afirma isso, né? Quem é o dono da igreja? Cristo Jesus. Eu vou bater muito nessa tecla, porque nós precisamos entender isso de fato, tem que inculcar isso na nossa cabeça mesmo. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Não foi o pastor que disse isso, não foi o conselho que disse isso, não foi o presbitério que disse isso, não foi o Supremo Conselho que disse isso, nada disso. Quem disse que iria edificar a sua igreja foi Cristo. Então ela tem uma origem divina. É Jesus quem afirma isso. Eu edificarei a minha igreja. Ela é o quê? Ela é fruto de uma ação ativa e direta do próprio Cristo. Por quê? Porque foi Cristo que comprou essa igreja. Essa igreja foi comprada por um alto preço. E esse preço foi o seu sangue derramado lá na cruz do Calvário. Ele comprou essa igreja, né, de todos os povos, línguas, nações e etnias. Ele comprou todos, né, para ser a sua propriedade exclusiva, peculiar, a sua nação santa sobre a face da terra. Então essa igreja, primeiro, ela tem que entender, ela tem origem divina. Se a igreja não entender dessa forma, ela já deixou de ser igreja também. Ela não tem origem institucional humana, ela tem origem divina. A igreja é de Cristo Jesus. Por isso, 2, ela é propriedade dele. A propriedade da igreja é Cristo. Tem pessoas que gostam de falar que os pastores são donos da igreja, ou tem pastores que é dono da igreja, tem conselho que é dono da igreja, ou às vezes tem donos da igreja, membros dentro da própria igreja. Esses donos precisam se converter a Cristo, se eles de fato se acham dono, porque eles não estão dizendo que Cristo é o proprietário dessa igreja. Jesus é o proprietário da sua igreja. Você é a igreja, meu querido irmão, minha querida irmã. Então não fale que existe um outro proprietário dentro dessa igreja que não seja Cristo. Entenda-se dessa forma como igreja de Jesus Cristo, porque é para isso que nós precisamos viver a igreja de Cristo. Por isso que Jesus usa o pronome possessivo. E o pronome possessivo é o quê? Minha igreja. Nós temos esse costume de convidar pessoas para falar, vamos à minha igreja. A igreja não é sua não, você não é proprietário dessa igreja. Você não é dono dessa igreja. Você é a igreja, mas quem é o proprietário da sua vida? É Cristo, né? Vamos à igreja, né, o qual nós estamos, vamos à igreja o qual nós somos membros, vamos à igreja que é de Cristo Jesus. E quando eu falo que a igreja é de Cristo Jesus, eu tenho que olhar com muita responsabilidade, porque Cristo tem que guiar essa igreja, a começar em mim, que sou igreja ali, né? Ela é de Jesus, e ela é de Jesus Cristo por possessão, é posse dele. Ela é de Jesus Cristo por criação, porque ele criou. Ela é de Jesus Cristo por resgate, porque ele comprou essa igreja para si, né? Aqueles que estavam no mundo que ele comprou e trouxe para a sua maravilhosa luz, né? Quando Pedro foi interrogado por Jesus, depois que Jesus ressuscitou, e Jesus chega para Pedro e faz aquelas perguntinhas básicas que nós lembramos, Pedro, tu me amas? E por 3 vezes Jesus perguntou, né, interrogando Pedro de forma tríplice. Quando Pedro entendeu de fato o que era estar aos pés de Cristo, o que Jesus queria que ele fosse como igreja, Jesus fala para Pedro o quê? Pedro, vai agora e apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas. Olha o que Jesus fala para Pedro, meus cordeiros, minhas ovelhas. Logo,
Os membros dessa igreja pertencem a Cristo, né? Porque Ele é o proprietário. Essa é a ênfase que Jesus traz para nós com relação a ser igreja. A igreja é dele e a igreja precisa estar na sua presença. Em terceiro lugar, essa igreja é constituída de todos os que reconhecem Jesus Cristo como o Senhor dessa igreja, reconhece Jesus Cristo como o edificador dessa igreja, reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Pedro recebeu a revelação de Deus para integrar-se a essa igreja, né? Dessa forma também a igreja precisa dessa revelação. Qual é a revelação? Quem é Jesus? Quem é Jesus para você que se diz igreja, né? Que se acha igreja, que se faz igreja? Jesus tem que ser o Cristo, né? O enviado, né? o Messias, o Filho do Deus vivo, né? E para isso ele tem que ser o Senhor, né, da minha vida, o Senhor da sua vida, o Senhor nosso. É essa revelação que é um presente que nós não merecíamos, né? É a graça de Deus dada por nós, né? Mas Deus nos deu, Ele quis nos dar, né? Ele nos escolheu para isso, né? Para que nós pudéssemos ser, né, justamente o que? A sua igreja, né? A igreja de Jesus Cristo. Essa igreja de Jesus Cristo é uma igreja indestrutível, né? Às vezes a gente ouve nos bastidores, quando as pessoas estão com suas mazelas contra determinada liderança na vida da igreja, e falar, essa liderança vai destruir a igreja. Se essa liderança permanecer, essa igreja vai fechar. Se você pensa assim, você deixou de ser igreja também, porque você nunca entendeu o que é a igreja firmada em Cristo Jesus. O único que pode, de fato, fechar a sua igreja é Cristo, porque Ele tem justamente a autoridade sobre a vida dessa igreja. E Ele só fecha quando eu ou você deixamos de viver os seus propósitos. Se a igreja deixou de viver os propósitos dele, para que ele precisa daquele grupo para si, né? Por quê? Porque a igreja que está firmada em Cristo, que tem Cristo como proprietário e que tem esse conhecimento de que Ele é Senhor dela, essa igreja é indestrutível. Jesus é quem afirma isso. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. As portas do inferno ou da morte, né, espiritual que seja, né, não vai prevalecer contra a morte de Cristo, porque nada e nem ninguém, humanamente falando, ou vamos falar espiritualmente falando, poderá destruir ou prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo. Nem mesmo a morte, que é as portas do inferno, né? Porque nada pode deter o avanço e o crescimento da igreja, a não ser o quê? A infidelidade dessa igreja para com o seu Senhor, né? A falta de ser uma igreja de fato à luz da palavra de Deus diante do seu Senhor. Aí o que Cristo faz? Cristo pode remover o candeeiro. Fora disso, essa igreja fiel a Cristo, ela é indestrutível. Não é número de pessoas que faz uma igreja indestrutível, fortalecida. O que faz uma igreja indestrutível é um povo fiel. E às vezes o povo fiel não está na totalidade dessa igreja. O joio está junto com o trigo, diz a palavra de Deus. Mas aquele grupo fiel a Deus faz permanecer a igreja de Jesus Cristo. Lembramos lá da igreja de Esmirna, que vamos falar mais para frente. Uma igreja pobre, fraca, de forma humana falando, mas ali tinha um povo fiel, né? Por isso que Esmirna, né, até hoje, na cidade de Esmirna, é conhecida como o quê? A infiel Esmirna, né? Ou para os turcos nesse sentido, por quê? Porque eles não deixaram de seguir a Cristo, mesmo na sua minoria. Hoje nós temos em Esmirna cerca de 1% da totalidade da população de cristãos, mas essa igreja permanece ainda fiel ao Senhor Jesus Cristo, né? E nada pode deter o avanço dessa igreja. Essa igreja vai continuar até que Cristo volte. Em quinto lugar, a igreja também tem uma autoridade, né? E essa autoridade de fato é espiritual. Não é uma autoridade humana, não é uma autoridade firmada em primeiro lugar dentro de conceitos eclesiásticos
de forma de ser constitucional, mas ela tem uma autoridade espiritual. O que Jesus diz? O texto segue para nós no verso 19: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares da terra será desligado dos céus. Jesus diz o que? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. A igreja exerce autoridade. E a igreja exerce autoridade sobre o mundo espiritual, sim, nesse sentido também, mas ela exerce autoridade sobre os seus membros, sobre aqueles que estão dentro dela, que fazem parte dela. Dessa forma é que existe então também uma liderança espiritual na vida dessa igreja. De que forma que a igreja vai exercer essa autoridade espiritual? Disciplinando, corrigindo de forma espiritual a vida dos seus membros. Falar sobre disciplina na igreja às vezes parece que é desconfortável, mas a disciplina se faz necessário na vida da igreja para que a sua pureza prossiga, para que ela possa entender o seu caminhar e que ela possa viver as verdades do Senhor sobre si. Principalmente quando os membros dentro dessa igreja deixaram de entender essa igreja como ser uma igreja edificada em Cristo, deixaram de ver Cristo como proprietário dessa igreja, deixaram de sentir a presença de Cristo de forma plena na vida dessa igreja, e também de não reconhecer de forma plena todos nessa comunhão de uns para com os outros na vida dessa igreja. A igreja é de Cristo. E se a igreja é de Cristo, essa igreja precisa estar pura na presença de Cristo. E nessa pureza diante de Cristo, às vezes a disciplina, a correção espiritual se faz necessário na vida dessa igreja, porque ela tem autoridade espiritual. É isso que Jesus Cristo diz quando ele enviou os seus discípulos para pregar o Evangelho a todas as nações. Ele falou que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora vocês vão sob essa autoridade. Vocês vão com a autoridade que eu estou passando para vocês, para que vocês possam também agir na vida do ser humano, de forma espiritual também. Que Deus possa nos ajudar a entender esses quesitos na vida da igreja, porque o fundamento da autoridade está na palavra de Deus. Se a liderança está na palavra de Deus e se os membros estão na palavra de Deus, tranquilo, não há necessidade de disciplina ou correção. Se não está na palavra de Deus, a palavra de Deus precisa ser aplicada, e aplicada para que a igreja possa estar com a vida espiritual santa na presença de Deus, a sua fé e a sua prática de acordo com a palavra de Deus. Por isso que a separação entre igreja e Estado é patente nesse sentido. A igreja, ela trabalha a vida espiritual. O governo que a igreja exerce, a autoridade que a igreja exerce, a ordem dessa igreja é espiritual. Isso que eu queria trazer hoje para nós entendermos sobre a igreja de Jesus Cristo. Na semana que vem nós vamos estar falando então sobre a igreja em figuras, porque a igreja é retratada de várias formas nas escrituras sagradas. Nós vamos ver cada uma delas para nós entendermos essa questão mais abrangente da igreja de Cristo, para entender quem nós somos, a nossa identidade também. Falando em identidade, nós estamos aí falando sobre a identidade presbiteriana também nesses dias, e a partir desta semana que vem, a próxima semana, se você, meu irmão ou minha irmã, que tem dúvida ainda sobre a identidade da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu convido você às quartas-feiras, 19 horas,
na aula de catecúmeno que começará semana que vem, falar sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil e a sua composição interna. Então seria bom, né, você estar ali para conhecer. Talvez você nunca, como membro da igreja presbiteriana, ainda nunca olhou para a totalidade daquilo que as nossas normas constitucionais, o nosso código de disciplina, o nosso plano litúrgico, né, e tantas outras coisas que existem para nós vivermos a Igreja Presbiteriana do Brasil, que nós precisávamos estar conhecendo para nós entendermos quem nós somos e para nós não ficarmos sendo uma igreja nominal presbiteriana, mas querendo viver uma outra forma de denominação dentro de nós. Isso causa confusão e não é bom. Então, semana que vem, a partir da semana que vem, todas as quartas, nós vamos estar falando sobre o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil, ou seja, a sua identidade também como uma igreja institucional, né, no seu âmbito sobre a face da terra, e as suas normas, né, que ela segue, regimentais, né, estatutária, constitucional, para ela viver também esta igreja que nós estamos aprendendo nos sábados. Nos sábados nós vamos falar sobre a realidade da igreja no seu sentido pleno, sem a denominação. Na quarta-feira nós estamos na sala de catecúmenos agora aprendendo sobre a denominação presbiteriana. Para que não haja confusão e não haja para nós tristezas nos nossos relacionamentos às vezes, porque às vezes nós trazemos palavras infundadas, trazemos às vezes pensamentos que não casam e não coadulam com o nosso sistema presbiteriano de governo. Então é bom nós sabermos quem somos, né, enquanto nós estamos Igreja Presbiteriana do Brasil, e enquanto ela também se encontra igreja bíblica sobre a face da terra também. Que Deus assim nos abençoe, né, e que possamos ter uma boa noite de descanso. Amanhã, domingo, possamos estar na presença de Deus às 19 horas, né, os que podem estar no templo, né, aqueles que não são grupo de risco, aqueles que não estão acima de 60 anos, né, conforme toda a nossa decreto legislativo municipal também traz, estadual traz, né, e todas as recomendações que ali também se faz presente e pertinentes, para nós estarmos lá em culto a Deus, ou aqui também em culto a Deus, mas todos juntos num único pensamento de culto ao Senhor nosso Deus, né, que é ser alimentado pela palavra, ser desafiado na palavra, estar tributando louvor e adoração a Deus, estar colocando as nossas orações na presença do Senhor. Para quê? Para que na semana que nasce também nós possamos mostrar dia a dia que nós somos a Igreja de Cristo sobre a face da terra, pelos nossos exemplos, né, pelo nosso testemunho, né, e dando razão daquilo que nós fomos alimentados nesse dia na presença de Deus, às 19 horas, domingo, né, ou aqui de forma online, ou ali no templo para adoração ao nosso Deus. A Deus toda honra, louvor e glória, somente a Ele, que Ele cresça, né, e que nós venhamos a estar nos humilhando aos seus pés. Boa noite, bom descanso e um bom dia na presença do Senhor nosso Deus. Forte abraço em Cristo Jesus desse irmão em Cristo.